Muito bem, nós vamos agora abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 ao 22. Gálatas 3, do 15 ao 22. Por favor, acompanhem a leitura. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, concedeu a Abraão como promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre as leis e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar antes de começarmos a meditar na palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante de Ti, prontos, com o coração aberto para receber o ensino que vem do Senhor. Dá-nos, então, sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. Ensina-nos, corrige-nos, alimenta-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é prisioneiros do pecado. Religião, dizem que não se discute, mas falar sobre a fé não é a mesma coisa, e é o que eu pretendo fazer nessa noite. A nossa fé, ela é de caráter lógico, e pode ser defendida com argumentos racionais, sim. Apesar de possuir mistérios na palavra de Deus e nos contornos da nossa fé que a gente não consegue sondar, é totalmente possível pessoas simples ouvirem sobre sua fé e contemplarem a bondade de Deus, como nós cantamos, recebendo e entendendo esta palavra. Os judaizantes, que era um povo que estava infiltrado na igreja primitiva, eles estavam tentando trazer de volta aquelas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo e agora estavam abandonando as práticas judaicas. E o apóstolo Paulo precisa escrever essa carta aos Gálatas exatamente para isso, para poder confrontar esse povo na fé, para que esse povo não se tornasse novamente errados na caminhada deles para servir a Deus. Vejam bem, primeiro ponto que eu quero que a gente compreenda aqui, nós temos 3 afirmações lógicas neste texto que eu li para vocês. A primeira afirmação é: todos são pecadores. Esta é uma afirmação universal. Você creia na palavra de Deus ou não, você seja alguém que aceita Deus ou não, você é um pecador. A inclinação do ser humano para o mal,
para o errado, ela é aceita por todos. Você pode observar isso na criança na mais tenra idade. Pecado significa errar o alvo, não alcançar o objetivo. Biblicamente significa fazer algo que contrarie a palavra de Deus. Pecador. Logo, um pecador é uma pessoa que alguma vez, pelo menos, já errou. Você que está me ouvindo aqui, já errou alguma vez? Você já errou com seus pais? Você já errou com seus filhos? Você já errou com seus amigos? Se a sua resposta for sim, você é um pecador. Parabéns. Eu também sou um pecador. Se a sua resposta for sim, você se encaixa nessa definição bíblica. Veja bem, diz a palavra de Deus: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23. Romanos 3:10. Ninguém é justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Romanos 3:12. Tiago 2:10 diz assim: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Gente, se os examinadores de trânsito, quando vão examinar alguém que está tirando carteira de habilitação, eles se sentam no carro e observam tudo que a pessoa faz. Vamos dizer que o Natan vai tirar a carteira e ele faz tudo corretamente. Mas, na hora de parar o carro, ele subiu na calçada um pouco. Mas o resto tudo ele fez corretamente. Ele vai ser aprovado ou reprovado? Reprovado. Se um examinador de trânsito, ele tem esse rigor, imaginem Deus, a palavra de Deus. Muitos hoje estão vivendo este mal e muito mal por causa de não entender o pecado. Tem muita gente, agora eu estou falando aqui, e tem muitas pessoas por aí que estão tendo uma vida horrível porque não compreenderam isso. Existe alguma coisa que parece estar errada na vida da pessoa, parece que dá tudo errado, eu não sei, parece que só piora por não compreenderem esta posição, esse status de pecador que todos nós temos, todos nós, todos os que estão vivos. Eu sei que muita gente tem sido ferida por causa do pecado. Eu sei que muita gente tem carregado um peso tremendo que não deveria carregar por causa do pecado. Mas, concluindo, definitivamente todos nós somos pecadores. Agora, o pior é o que o texto diz a seguir. Diz que todos são prisioneiros do pecado. Vejam, versículo 22, a primeira parte. As Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. Quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei, pois é, se Paulo tivesse colocado que alguns são prisioneiros do pecado, ou que muitos são prisioneiros do pecado, tinha ficado ruim. Mas a gente podia ler e falar assim, bom, Paulo disse muitos, não todos, mas Paulo disse todos são prisioneiros do pecado. E o que é que isso significa? Primeiramente, que não escapa ninguém. Todos que estamos aqui, todos nós, estamos na condição de prisioneiros do pecado. Ser prisioneiro é o mesmo que estar privado de liberdade. Vocês concordam comigo? Um prisioneiro é aquele que está privado de liberdade. Não podemos nos mover como desejamos, não podemos ir onde queremos, não podemos deixar de obedecer quem está nos aprisionando. Em uma prisão, nós é que precisamos seguir um protocolo, é nós que precisamos fazer o que nos dizem. Privados de liberdade, o pecado nos aprisiona a todos. E Paulo deixa claro que pela lei todos estão condenados. O versículo 10 que nós não lemos diz assim: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito na lei. Ora, será que alguém pode cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus? Vamos pensar só nos 10 mandamentos.
Vamos imaginar que a gente conheça alguém que tenha bons princípios, conheça alguém que moralmente é aprovado, conheça alguém que seja responsável, aquela pessoa que a gente admira, que você olha e fala, puxa vida, que pessoa admirável. Esta pessoa, se eu fiz aqui uma conta assim, vamos dizer que essa pessoa que nós admiramos tenha 30 anos de idade. Vamos dizer que ela só cometeu um pecado por dia. Eu fiz a conta. 10.950 pecados. Imagine essa pessoa diante de um juiz pedindo por sua inocência. Eu não fiz nada de errado. Eu sou uma pessoa boa, eu sou responsável, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou. Não tem condições. O juiz vai falar, mas escuta, meu filho, você já cometeu 10.950 pecados, 10.950 infrações. Você é culpado. Esse é o problema de sermos prisioneiros do pecado. Não é possível cumprir toda a palavra de Deus. Ninguém consegue. A palavra de Deus vai mostrar, vai estampar para nós. E esse é o grande problema do ser humano, porque por mais que ele lute na carne dele, na natureza humana dele, ele vai perceber que alguma coisa está errada. Agora, o que nós precisamos compreender é que a palavra de Deus é como um espelho. O espelho, ele não foi feito para deixar uma mulher bonita, embora ele auxilie nesse processo. Pensa aí uma mulher se maquiando. Ela está, se bem que algumas ficam tão craques na maquiagem que às vezes não precisa nem o espelho, né? Mas o espelho ajuda, não ajuda? Principalmente as mulheres. Elas olham, está faltando, eu não sei o nome das coisas lá, mas falta um pozinho aqui, falta um creme aqui, aí no fim aquilo melhora. Assim é a palavra de Deus, é como um espelho. Ela mostra para a gente, olha, isso aqui é mentira, mentira é uma transgressão. Isso daqui é adultério, adultério é uma transgressão. Isso daqui é roubo, roubo é uma transgressão, e assim por diante. Mas o espelho, a palavra de Deus em si, ela não tem como nos limpar. Se alguém tentar se limpar com o espelho, vai se ferir e se frustrar. O espelho não limpa. O que limpa? O que limpa um rosto sujo? Água. Água, abundância de água, e aí depois você pode usar outra coisa. Percebemos então que somos prisioneiros do pecado. E aí, o que podemos fazer, pastor? Tem jeito? Não podemos fazer nada. Eu afirmo, não podemos fazer nada. Somos prisioneiros do pecado. Mas existe um caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos que creem em Cristo são libertados. Existe essa boa notícia. Está escrito assim, de modo, no versículo 22, parte B, que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Paulo afirma primeira validade da promessa de Deus. E ele vai usar o exemplo de Abraão. Ele fala, olha, Deus prometeu a Abraão que nele toda a descendência dele seria abençoada. E quando ele fala isso, diz Paulo, ele cita um só descendente, apontando para Cristo. Então, a promessa feita a Abraão, que foi antes da lei, diz Paulo, ela é válida até os nossos dias, quando ele escreve, até os dias que nós estamos agora. Em Cristo, no descendente de Abraão, aquele que crer, ele pode ser libertado do poder do pecado. As obras não nos libertam. Alguém diz assim, olha, eu desde a minha mocidade, desde a minha juventude, eu tenho ajudado pessoas carentes. Outro diz, olha, eu sempre obedeci meu pai e minha mãe. Outro diz, olha, eu sempre fui um bom marido. Outro se levanta e diz, olha, eu sempre fui uma boa esposa. Muito bem, mas isto não te tira da prisão do pecado. O apóstolo Paulo vai deixar claro para aqueles crentes da Galácia o seguinte: não são as obras, não é o fazer isto ou aquilo corretamente que tira você da prisão do pecado. É o que Cristo fez lá na cruz. Por quê? Porque Cristo
nunca pecou. Cristo nunca fez nada de errado. Cristo, então, se ofereceu como um cordeiro sem defeito, sem manchas, sem máculas. Somente Cristo tem em si mesmo o cumprimento total da lei. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. E ele fez isto para que todo que creia nele seja então libertado das garras do pecado. Gente, às vezes a gente não para refletir a malignidade do pecado em nossas vidas. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que ser pessoas perfeitas. Eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre salvação. Nós precisamos de Jesus Cristo porque ele cumpriu toda a justiça de Deus na cruz do Calvário, porque ele não tinha pecado. E se nós não formos até a cruz, até Cristo, nós não podemos ser libertados do poder do pecado. Diz Paulo, todos somos prisioneiros do pecado. Em Jesus Cristo há liberdade, porque ele é perfeito, ele é cheio de justiça em si, e ele cumpriu toda a lei que eu não posso cumprir. Agora, mais do que isso, hoje, em qualquer lugar, qualquer pessoa que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu reconheço que eu sou um prisioneiro do pecado. Quantos pecados, pastor, a gente pode ter que não dá errado? Nenhum. Não precisava dos 10.950 até os 30 anos, não. Já é o suficiente para você e eu sermos condenados. Mas, em Cristo, se você puder chamá-lo de meu amigo, falar Jesus é o meu bom amigo, porque ele me salvou, você não é mais prisioneiro do pecado. Ou seja, podemos viver sem sermos prisioneiros, escravos. Em um outro texto, o apóstolo Paulo, Romanos 6, ele vai dizer que nós não, os que fomos salvos, não somos mais escravos do pecado. Você pode dizer não. Há muitas coisas que hoje talvez tenham feito ou façam mal para você. Você pode dizer não. Eu estava terminando esse sermão e pensando em mães. Porque eu nunca conheci ninguém, e hoje é o Dia das Mães, eu nunca conheci ninguém que ore mais por alguém do que uma mãe. Nunca conheci. Eu já pastoreei outras igrejas, conheci muita gente, conheci homens de oração, mas ninguém ora por um filho como uma mãe. E eu imaginava quantas mães, nesse instante, estão clamando por seus filhos, e os filhos talvez estejam vivendo decepções, amarguras, medos, tristezas, frustrações, falências quase na vida. E estas mães, elas buscam a Deus. A coisa que uma mãe mais quer é ver o seu filho bem. Se uma mãe está preocupada em casa e o filho ainda não chegou, ela só quer ver o filho entrar pela porta bem. Se uma mãe está com um filho doente, ela pode ter 5 filhos. Alguém fala, qual é o preferido? Se tiver um doente, é o preferido. Porque enquanto ele não estiver bem, ela não se tranquiliza. Se uma mãe tiver 5 filhos, um desses filhos, ele não se equilibrou na vida, ele não conseguiu ainda achar um rumo na vida, esse é o preferido dessa mãe. Gente, todos aqueles que sofrem por serem prisioneiros do pecado, basta entregarem suas vidas a Cristo e dizerem, eu reconheço minha dificuldade, me ajuda. E ele passa a ser Senhor da sua vida. E você e eu não somos obrigados a sermos prisioneiros do pecado para sempre. A partir do momento que você crê, as algemas caem e você agora é livre em Cristo Jesus. Que Deus assim abençoe minha vida, abençoe a tua vida, e nós possamos compreender a grandeza dessa oferta de Cristo como o libertador daquele que ainda é prisioneiro do pecado. Amém?